final da história, resumo da ópera, né? O Flamengo aumentou 1 ponto. A vantagem que ele já tinha. E aqui o que eu estava olhando, enquanto você falava, né? Eu te ouvindo e olhando aqui, o Palmeiras começa a ter risco claro de perder, inclusive, o 2º lugar, né? Porque o Cruzeiro tem um jogo a menos e se ele ganhar esse jogo, ele já passa o Palmeiras. Ele vai a 71. O Cruzeiro, ele tem tudo para ser o vice-campeão. Claro, muda o quê? Ser 2º ou ser 3º? Então, só grana, né? Que isso aí é coisa dos times e tal lá. Mas pro torcedor, ou como diria Nelson Piquet, o 2º é o primeiro que perde, né? Então, mas o Palmeiras corre até o risco, um campeonato que ele disputou taco a taco até alguns dias atrás, ele pode inclusive perder o 2º lugar. Ou tem, já nessa rodada, ele pode nessa 36ª rodada, o Cruzeiro... Qual é o jogo do Cruzeiro? Alguém lembra? Ceará fora. Ceará fora. Ceará fora. Ceará fora. Bom, é um jogo aberto, né? Depois ele tem um em casa e decide contra o Santos fora. São adversários que estão brigando para não cair, isso já mostra que eles não são grande coisa, né? É bem da verdade. Mas o Cruzeiro, bom, enfim, se o Cruzeiro ganhar do Ceará, ele já passa o Palmeiras. Mas isso é um detalhe em termos de título, acho que eu nunca tive dúvida, mas agora, nunca que eu diga, depois que ficou esse quadro, claro. Mas depois de hoje, aí acabou realmente. Primeiro tempo, a gente teve uma... Eu fiquei muito surpreso, né? O Palmeiras jogando bem contra o Grêmio, ganhando o jogo. O Flamengo perdendo, encostou, falou, opa. Né? Aí, de repente, choque de realidade, quando saiu o gol do Grêmio logo no começo, no final do primeiro tempo. E aí, quando tomou a virada, aí acabou. E realmente já o Palmeiras aí voltou para a condição real que ele estava com o time que ele colocou em campo. E o Flamengo fez esse golzinho no fim, que também não altera, assim, grandemente as coisas. O detalhe é esse, quer dizer, o Palmeiras pode perder até o 2º lugar. E aconteceu o que a gente mais ou menos esperava, né? Não era tão natural que o Flamengo ganhasse e que o Palmeiras perdesse. Mais ainda quando também o Flamengo segurou algumas peças cruciais que ele só colocou no 2º tempo. Bruno, eu citei aqui que seria injusto o Flamengo perder o jogo de hoje pelo que fez, né? Teve ali o pecado de errar muitas oportunidades, mas criou bastante. E aí o Bruno Henrique acaba fazendo o gol de empate. Bruno, boa noite. Boa noite, Guilherme. Boa noite a todos. Sim, o Flamengo teve muita chance de fazer gol, né? A derrota seria, pelo que foi o jogo, assim, não mostraria muito bem. É que no futebol você tem que fazer gol, é eficiência, você tem que aproveitar as oportunidades. Mas o Flamengo criou muito, principalmente depois do gol do Atlético. E o Atlético recuou bastante e ficou com pouca alternativa de contra-ataque. Né? Que é normal, você tá ganhando o jogo, você pode deixar a bola mais com o adversário, mas mesmo no 0-0, sempre o Flamengo que teve mais a bola, sempre o Flamengo que buscou mais o jogo, mas era um jogo mais aberto, né? Era um jogo em que o Atlético também jogava com a bola, mas depois do gol do Atlético, o Atlético foi se fechando cada vez mais, se encolhendo cada vez mais, e o Flamengo estava em cima, né? O Flamengo sempre tentando, buscando, mandou bola na trave, teve algumas chances bem claras e no final fez o gol. Então, o empate mostra um pouquinho melhor o que foi o jogo, uma derrota do Flamengo seria muito grande ali pelo que aconteceu. O Flamengo não foi inferior ao seu adversário, foi até melhor, criou bem mais que o Atlético, mas o título está na mão do Flamengo. Teve um momento ali que estava o Flamengo perdendo, o Palmeiras ganhando, que a coisa estava ficando a 1 ponto ali, mas acabou acontecendo mais ou menos o normal, né? O Palmeiras com o time reserva perdeu em Porto Alegre e o Flamengo empatou em Belo Horizonte, que é um resultado normal, né? O Flamengo poupando alguns jogadores também. Jogar com o Atlético em Belo Horizonte nunca é um jogo fácil. Então, o que desequilibrou mesmo, né? O que distanciou foi a última rodada, né? Quando abriu 4, era uma disputa ponto a ponto, às vezes juntos. Na última rodada o Flamengo ganhou do Bragantino, o Palmeiras empatou com o Fluminense, antes o Palmeiras teve tropeços, mas o Flamengo também, né? Quando o Palmeiras empata com o Vitória, o Flamengo perde pro Fluminense. Mas na última rodada o Flamengo voltou a vencer contra o Bragantino e aí ele acabou liquidando praticamente o campeonato e hoje deu mais um passo e vai confirmar o título semana que vem em casa contra o Ceará. Só depende de si. Para ser campeão, precisa vencer o Ceará na próxima quarta-feira no Maracanã. Vamos agora com o Rodrigo Viga, também para falar de Atlético Mineiro e Flamengo. Flamengo abre mais 1 ponto, agora são 5 de vantagem. Eu citei aqui essas chances, o time teve volume, pecou bastante nas finalizações, consegue o empate, que nesse conjunto da obra sai até
com um gosto bom, né? Porque estava perdendo, consegue um empate no final. Agora, além desses aspectos positivos, né, Viga, que foi um empate e não ter perdido e ainda abriu mais vantagem para o Palmeiras, alguns outros pontos negativos. O Emerson Royal foi muito mal mais uma vez na lateral direita e o Ayrton Lucas também, né? E fica aquela dúvida, né? O Matias Vinha está tão mal assim para não poder nem ser relacionado, para não poder nem ter alguns minutos em campo? É uma dúvida que eu tenho, porque pelo cenário que vai se construindo, é um cenário do Matias Vinha, pelo que imagina aí nos bastidores, saindo do Flamengo, porque não tá tendo oportunidade nem de ser relacionado para os jogos. Então, assim, tem a parte positiva que eu citei aqui e tem esse lado negativo, alguns jogadores deixando a desejar, principalmente as laterais reservas, hein, Viga? Boa noite. Fala, Guilherme. Boa noite para você, para a rapaziada aí da bancada, para o nosso ouvinte, espectador, internauta desse Canelada. Acabou, Guilherme. Campeonato Brasileiro já acabou. A gente está dando emoção, está tentando dar contornos e coloração. Torcedor do Flamengo pode comemorar. Torcedor do Palmeiras fica na expectativa do próximo sábado. O Campeonato Brasileiro acabou. Com 5 pontos, faltando 2 rodadas, tendo o Flamengo, com todo respeito, como próximo adversário, o Ceará no Maracanã, o Campeonato Brasileiro já está liquidado, já tem um campeão no ano de 2025. É o Clube de Regatas do Flamengo. Merecidamente, diga-se de passagem. Afinal de contas, meu caro Guilherme, foi o time que por mais tempo comandou, capitaneou e liderou essa competição. E quando você olha lá para o topo, olha lá para cima, lá para o alto da pirâmide, o Flamengo, que há muito tempo vem polarizando com o Palmeiras o futebol brasileiro, venceu as 2 contra o Palmeiras, tá, torcedor do Porco? As 2, aqui por 3-2, e ganhou também em São Paulo. Contra o Cruzeiro, perdeu em BH, empatou no Rio de Janeiro. Contra o Mirassol, ganhou aqui, ainda vai fazer o próximo jogo na última rodada. Na última rodada já vai ser clima de festa, enquanto que o Palmeiras não teve esse mesmo desempenho, essa mesma performance com os principais times ali do G4 do Campeonato Brasileiro. Meu caro Guilherme, agora é pensar no próximo sábado. E curiosamente, dessa vez, né, quem chega numa fase um pouco mais difícil é o Palmeiras e num processo de ascensão é o Flamengo, a despeito do empate de hoje. Você pega aí a posse de bola do rubro-negro carioca, 73%. Você pega as finalizações, foram 18, 5 no gol, contra 8 apenas do Atlético Mineiro. Se não fosse o Emerson Royal, que é muito fraco, é muito limitado, inclusive, quem diz que o jogador de futebol não precisa usar a cabeça, o cérebro, o cerebelo, está completamente equivocado. Tem jogador no Flamengo que tem déficit, problemas, limitações intelectuais. E isso, por si só, acaba prejudicando o desempenho desse atleta. Então, eu estou citando você mesmo, Emerson Royal. Você pega a porcaria da bola e sempre joga para trás, nunca para frente. Então, se é para jogar assim, Guilherme, eu já defendi aqui no microfone da Jovem Pan, eu vou falar isso de novo. Se não tem um quarto zagueiro no elenco, bota o Emerson Royal. Porque lateral, ala, ele nunca foi até agora. E para mim o melhor do Campeonato Brasileiro é o empresário do Emerson Royal, porque conseguiu botar esse cara no Betis, no Tottenham, no Milan e no Flamengo. Merece o pé dele na calçada da fama do Maracanã, certo? E as mãos em qualquer outra calçada dessa mundo afora. Então, o Emerson Royal, esse jogo de hoje, meu caro Guilherme, em que o Flamengo foi muito, mas muito superior ao Atlético Mineiro, com todo respeito ao Atlético, jogou como time pequeno. Se eu sou torcedor do Atlético, hoje eu tô puto porque perdeu de forma ridícula para um time fraco como o Lanús, lá em Assunção, no Paraguai, final da Sul-Americana, e joga como um time pequeno em casa, diante do Flamengo. Nunca venceu. Se a minha cuca está em dia, o Flamengo nunca perdeu pro Atlético jogando lá na arena dele, não, hein? Ganhou a final da Copa do Brasil, ganhou o jogo da Copa do Brasil, inclusive ganhou foi a Copa do Brasil do ano passado, exatamente. E esse ano foi eliminado na Copa do Brasil, mas vencendo e perdendo nos pênaltis, e hoje empatou em 1. Se a minha cabeça está em dia. Então, o jogo de hoje, meu caro Guilherme, serviu para 2 coisas. Para o Flamengo levantar o troféu, só não vai botar lá no alto por conta de protocolo, por conta da matemática,
e a gente é racional e precisa respeitar a matemática, precisa respeitar a ciência. Em segundo lugar, serviu para o seu Felipe Luiz prestar atenção em alguns atletas e ter a certeza que Emerson Royal não tem condições de começar jogando, pelo amor de Deus, Felipe Luiz, na final da Libertadores no próximo sábado. Que o Ayrton Lucas é bom contra time frágil, que joga bem. É bom para pegar o Juventude, para pegar o Sport, porque ele tem a vocação de ponta, quase que um peladeiro lá na frente. Lá atrás é uma várzea. Serviu também para deixar bem claro que existe sim uma dúvida ali na ponta esquerda. Samuel Lino não foi mal hoje, não. Perdeu muito gol. Mas o Cebolinha entrou e não fez rigorosamente lá nada. O Plata tá fora, Luiz Araújo inevitavelmente vai jogar. Então, meu caro Guilherme, só para fechar, esse jogo de hoje serviu para o técnico Felipe Luiz tirar algumas conclusões. Que o lateral direito tem que ser o Varela, que o lateral esquerdo tem que ser o Alexandro, e fica essa dúvida lá na frente. Se vai de Lino, que compõe bem taticamente, ou se vai de Everson Cebolinha. Agora, torcedor do Flamengo pode lamber os beiços, comemorar, porque hoje foi dia de feijoada em plena terça-feira, meu caro Guilherme. Piperno tá aqui com a gente também, vai falar bastante de Grêmio e Palmeiras. Tem algumas perguntas pro Piperno aqui em relação à opção do Abel Ferreira de poupar os jogadores, enfim. Vamos falar bastante sobre isso com o Piperno, que viu e estava trabalhando no Grêmio e Palmeiras. Mas antes, Piperno, sobre Flamengo e Atlético. O Viga falou, campeonato já acabou, Flamengo campeão brasileiro. Você concorda, discorda? Boa noite, Piperno. Boa noite, um grande abraço pro meu amigo eufórico, Rodrigo Viga. Eu vou falar um Tô achando você muito triste, hein, Piperno? Tá muito triste, hein, Piperno? É um prenúncio de alguma coisa ou não? Não, eu acho que as emoções, elas têm que ficar confinadas ao seu respectivo momento. A emoção do sábado vai ser diferente dessa de hoje, né? E eu tô achando você... Olha, eu vou dizer um negócio, hein? Vai dar muito corte isso aí, porque assim, o Cruzeiro, se ele ganha amanhã, ele reduz essa diferença para 4. E vai que por acaso, né, o Flamengo saia com um humor alterado lá de Lima e empate no Maracanã com o Ceará. Olha, o Cruzeiro, vai ter gente lá em Minas Gerais que vai ficar feliz da vida aí, né? Hoje já tá torcendo pro Cruzeiro. Já tá torcendo pro Cruzeiro, não acredita mais no Palmeiras, já tá apelando pro Cruzeiro, Guilherme. Esse é um fanfarrão, é meu amigo, mas é um brincalhão, um fanfarrão. O Palmeiras não vai chegar por uma série de fatores, inclusive porque o Palmeiras porque não tá jogando nada, pô. Então, tá uma porcaria. Eu não quero ser redundante, tá uma porcaria. Fez 2 pontos dos últimos 15. Fez 2, tá? Agora, o Cruzeiro tá aí, tá? Ninguém fala. Agora, se ganhar amanhã em Fortaleza, ele passa o Palmeiras e fica a 4 do Flamengo lá naquela, né? Bom, tô na minha, mas vai que o Flamengo dá uma tropeçadinha lá contra o Ceará, empata o jogo lá num dia ruim e tal. Quem sabe, o Cruzeiro tá vivo. Agora, claro que pro Palmeiras já era, então, na sua opinião. Bom, o Abel falou isso sábado, né? E aí tira o corpo fora, escala... Você é o Abel, o Abel é você. Oi? Você é o Abel é você. O que você acha, meu filho? Ué, mas o que eu tô dizendo é o seguinte, se nem o técnico do Palmeiras acha, vou eu achar? E ali até uma coisa, parece que ele conspira contra. Parece que ele e aqueles argentinos perna de pau que ele escalou hoje fizeram um complô aí e tal, para vamos fazer o possível para não ter que pensar mais em Campeonato Brasileiro. Eu não me conformo com essa alternativa de se abrir mão do Campeonato Brasileiro como foi feito hoje. Para mim, claro que não é só uma decisão dele, é algo muito grande, isso é uma decisão institucional e, para mim, tremendamente equivocada e tem que ser severamente criticada. Até porque, se tivesse ganhado hoje de um time ruim para chuchu, teria campeonato sim. Até porque o Flamengo vai ter que ir em Mirassol na última rodada. Agora, não está jogando nada, não acabou cometeu pênaltis ridículos hoje, de coisa de várzea, e mereceu perder. Agora, eu acho que o Flamengo merece o título. Veja, o Flamengo já tem 75 pontos, vai bater perto de 80, é uma campanha muito expressiva. Então,
Eu acho que quanto a isso é inquestionável. Lá atrás, quando o Felipe Luiz falou, nossa prioridade é o brasileiro e tal, ele sacrificou a Copa do Brasil contra um adversário muito pior, mas soube dar prioridade àquilo que de fato era importante. E naquele mesmo momento, aqui nesse programa e em outros aqui da Jovem Pan, eu também critiquei a opção do Palmeiras em jogar com time reserva, por exemplo, contra o Vitória, para tentar salvar a Copa do Brasil contra o Corinthians. Enquanto o Palmeiras ficava com esse devaneio aí ridículo, o Flamengo abriu mão da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. E fez muito bem e é recompensado agora. Nós vamos falar mais desse Palmeiras, dessa opção da comissão técnica do Abel Ferreira. Chamou, Viga? Não, só para dizer que ele jogou a toalha. Ele faz toda uma retórica, toda uma narrativa, usa uma série de caminhos, atalhos e subterfúgios para dizer jogou a toalha. E agora ele tem um detalhe, Pipiano. Técnico de futebol conhece muito bem o grupo, conhece muito bem o elenco, conhece muito bem ambiente e vestiário. Certamente o Abel abriu mão do Campeonato Brasileiro. Eu sou fã do Abel, tá? Abriu mão do Campeonato Brasileiro porque tá vendo que o time dele não tá jogando nada. Então, tipo assim, vamos ver se dá. Vamos ver se a gente consegue reverter na Libertadores. Porque no Campeonato Brasileiro, na toada, na batida que vinha o Palmeiras com 2 pontos em 15 disputados, realmente já tinha percebido que a vaca tinha ido pro brejo. Essa é a minha opinião. Olhando à distância, a quem eu admiro, que é o técnico Abel Ferreira, não vejo nenhum técnico no futebol brasileiro que tem um elenco tão na mão assim como o Abel Ferreira. Acho que ele percebeu, sentiu a vibe, a hype negativa do Palmeiras. Flávio Prado, também com você esse assunto e essa pergunta. Para você o campeonato acabou? Não dá mais pro Palmeiras alcançar esse Flamengo? Acabou, claro que acabou e o técnico abriu mão, né? Hoje eu falava no bate-pronto o seguinte, o Palmeiras ele fez um vexame, um papelão, catando papéis, pedindo pinico lá na CBF, fazendo acordo com o Ricardo Teixeira para poder ganhar os títulos aí que ele queria ter mais brasileiros. Então misturou Roberto Gomes Pedrosa, Copa Brasil, coisas bem lá da antiga para virar Campeonato Brasileiro, que ele queria título brasileiro. E o técnico fala com 3, 4 rodadas de antecedência que abriu mão. Pô, e os títulos de fax? Quanto palmeirense é gozado por causa desse negócio? Então o Campeonato Brasileiro é importante. Quando chegou nos 4 pontos, eu acho que ali já ficava muito difícil, mesmo que ganhasse hoje. Mas se ganha hoje, estava 2, né? Se joga o time principal ganha, eu não sei. Não pode abrir mão do Campeonato Brasileiro, pô. Não é Campeonato Paulista isso aqui. Né? Não é Copinha. É Campeonato Brasileiro. Então você não pode fazer isso. Não pode fazer isso. Aí se você ganhar no sábado, tá tudo resolvido. Não. Faz 2 anos que o Palmeiras não joga bem. 2 anos. Gasta uma fortuna. O time gastou 700 milhões de reais só esse ano. Como é que abre mão assim? Mas ele abriu mão, né? E agora pode ficar até sem o segundo lugar. Bruno, rapidinho, nós temos um intervalo, mas quero ouvir de você também. Palmeiras joga com o Atlético Mineiro fora e Ceará fora. Flamengo pega o Ceará em casa e joga com o Mirassol fora. O campeonato já acabou para você também, Bruno? Sim, já foi. O Flamengo vai matar o campeonato semana que vem contra o Ceará.